gente, nós estamos no Senta Levanta, porque a nossa plateia que terminou de ver com o PC, terminou de ver com o Torelli uma boa aula sobre custos, não entendeu ainda que a gente vai falar sobre um tema ainda mais sensível e doloroso, não é não, gente? Dinheiro. Médicos, profissionais da área da saúde e dinheiro. Um tabu que me parece que só recentemente está sendo quebrado. E é sobre isso, então, que eu queria convidar vocês para conversar. Queria agradecer, primeiro eu me apresento. Meu nome é Ana Flávia, eu sou Head de Operações da Rocket Base, trabalho com experiências também e ajudo o nosso ecossistema a caminhar. Algumas vezes a gente, às vezes se tropeça, né, doutor? Mas a gente vai que vai. E hoje eu tenho aqui dois convidados que vão falar com a gente sobre as finanças do médico. Como é que o médico ou o profissional da saúde pode planejar seu investimento e blindar seu patrimônio? Conforme eu falei no começo, é um tabu. Parece que somente nos últimos talvez 5 anos, doutor Marcelo e Sandra, podem me dizer, se tornou mais naturalizado a gente falar sobre a área da saúde ligada diretamente à gestão do seu patrimônio, né? Antes tinha, parece uma coisa meio venal aí por debaixo, não era muito bonito, muito correto falar sobre a respeito disso, mas a coisa mudou. Então, antes de passar a palavra, eu vou passar a palavra para eles, deixa eu apresentá-los rapidamente. Primeiro a Sandra. A Sandra é advogada, especializada em direito médico. Gente, cuidado, olha só, a biografia da moça. Advogada, especializada em direito médico, compliance, LGPD, estrutura de proteção patrimonial para profissionais e clínicas. E aí a gente pede sempre uma frase que define a crença primordial dela em relação àquilo que ela faz. E a Sandra colocou assim: proteção não é paranoia, é estratégia de continuidade. A gente vai falar sobre isso muito. E ao lado dessa mulher incrível, tentando não parecer muito intimidada e quase conseguindo, Dr. Marcelo dos Anjos. Dr. Marcelo dos Anjos também tem um currículo invejável. Ele é médico otorrino, está fazendo MBA pelo IBMEC, doutorado pela Unifesp e é founder de uma, se não da empresa que é mais potente hoje dentro do nosso ecossistema, que é o Mediban. Ele vai falar um pouquinho do que é o Mediban, do sonho dele em relação a essa área e como é que um médico se aventurou nesse caminho com tanta convicção, planejando investimentos e blindando o patrimônio. Podemos começar? Vamos lá. Bom, boa tarde. Primeiro, queria agradecer ao convite, né, da comissão organizadora para falar desse tema que até certo tempo atrás era um tabu e falar um pouco das nossas ideias, dos nossos projetos e das nossas ações. Quando o PC e a Ana me chamaram, eles pediram para falar de investimentos para médicos e eles falaram para eu falar sobre risco. Eu estava pensando por que eles me chamaram para falar sobre risco. Será que é porque eu moro em Osasco e talvez morar em Osasco me exponha mais a risco? Ou porque talvez eu seja filho de mineiro e o mineiro é o cara que sempre tem bastante cuidado em lidar com o risco? Nessa ideia, eu acho que quando a gente pensa em lidar com dinheiro, ficar em certos investimentos que sejam muito conservadores é muito problemático, porque o investimento extremamente conservador vai te dar pouco retorno. Então você vai se expor a um risco maior, que é um risco sistemático da inflação. Ao passo que quando você é muito agressivo e eventualmente faz investimento em derivativos ou em operações que te exponham demais a risco, também é um grande problema. Então, acho que enquanto médico, a gente tem que fazer uma boa gestão de risco dos nossos investimentos para não sermos conservadores demais, nem sermos agressivos demais. Afinal de contas, quando eu faço uma operação que me expõe a muito risco, por exemplo, operações em opções e tal, isso vai exigir uma participação constante da minha carteira que talvez para o médico que está lá operando e tal, não faça sentido, tá bom? Então, acho que uma gestão de risco deve começar pensando nesse sentido. Primeiro, é claro, num planejamento do seu tipo de investimento. Será que eu estou planejando para minha aposentadoria? Será que eu estou planejando para comprar um carro, para fazer uma viagem do final de ano? Então, o primeiro passo para fazer uma boa gestão de risco é um planejamento
do tipo de investimento que eu quero fazer. Sandra, eu já vou passar a bola para você, mas eu queria continuar nisso porque a gente vai falar sobre, sim, estamos falando sobre gestão de risco, sim, a gente vai falar sobre blindagem patrimonial, mas dinheiro é uma coisa sensível, né? E aí eu insisto no tom que a gente abordou desde o começo. Para o médico, para a comunidade médica em geral, tratar sobre sua saúde financeira não é um tema fácil. É um tema que muitas vezes roça a dor, né? Porque pede que você expresse as suas convicções, e algumas vezes são convicções que não estão nem pacificadas internamente em você, mas que efetivamente a partir disso, então você pode precisar iniciar um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento está em cima disso, né, doutor? O quanto eu quero comprar esse risco ou não, e quanto, Sandra, na sequência eu devo me proteger desse risco ou não. Eu acho que esse tabu veio lá do princípio de que a medicina era mais ou menos um sacerdócio. Eu brinco que quando eu me formei na Escola Paulista, que eu comecei a trabalhar, eu tinha vergonha de cobrar os pacientes, porque eu me sentia, eu estou fazendo uma coisa que é fora de ética, cobrar os pacientes do meu trabalho. E depois de tomar muito na cabeça, Terapia, a gente acaba terapia. entendendo que faz parte da profissão receber pelo seu trabalho. E é claro que se eu pretendo fazer uma medicina de excelência, é normal que eu tenha rendimentos compatíveis com esse trabalho, com essa busca da excelência. Porque ser médico, e principalmente trabalhar em hospitais, grandes hospitais no Brasil, exige uma atualização constante, e é caro, né? Você precisa estar em congressos, você precisa fazer curso de atualização, e isso é caro. Você precisa ter uma equipe que é cara, uma boa secretária, uma boa instrumentadora, e você precisa focar na experiência do seu cliente como uma experiência impecável. E isso é caro, desde ter um prontuário que te ajude nesse aspecto, então um bom RP, fornecer uma experiência que seja adequada para o seu paciente custa caro. E aprender a lidar com dinheiro, isso é bastante importante. Eu acredito, desculpa, que essa relação ela não ocorreu só na medicina, mas aí talvez um fenômeno que tenha ocorrido nos últimos anos quando a gente pensa em investimento. Porque antigamente o investimento era só fornecido pelos grandes bancos. Com o crescimento das grandes corretoras, isso quebrou um pouco o paradigma. Opa, então o banco ele já não tem uma plataforma de investimento tão robusta, e eu preciso fazer uso de corretoras, aí a Galápagos, a XP, a BTG, que vão me fornecer soluções de investimentos mais adequadas. E aí, como essas corretoras têm uma infinidade de produtos financeiros, eu posso fazer a gestão do meu risco mais adequada do que um banco grande, um banco de rede. Perfeito. E aí nessa trajetória, Sandra, aí eu te convido a trazer essa visão. A gente está unindo aí talvez duas áreas, né? A gente está falando do direito, profundamente atrelado às necessidades da medicina, mas efetivamente tentando fazer com que o médico tenha um pouco mais de paz de espírito. Não só prevendo o futuro, né, e gerando a sua renda passiva de alguma maneira, mas efetivamente se protegendo dos riscos que não são pequenos, né, na atuação profissional, seja como gestor, seja como praticante mesmo da medicina. Como é que foi a interligação desse processo? Você ficou surpresa no começo da sua carreira de entender a psique do médico em relação à sua própria proteção? Ana, eu já atuo na área médica há 23 anos. Então, eu sou monorrâmica, eu escolhi a área de saúde. Acho que 90% dos meus clientes são médicos, e médicos que são empresários, médicos que têm clínicas, médicos que são sócios em hospitais. E, desde sempre, eu percebi duas questões. Isso que o Marcelo falou sobre a medicina ser considerada um sacerdócio. E aí eu volto um pouquinho para a questão do próprio Código de Ética Médica, né? Não sei quantos são médicos aqui, mas no próprio Código de Ética Médica está que a medicina ela não pode ser mercantilizada. E aí vem uma série de proibições, inclusive até 2023 o médico não podia divulgar o valor da consulta dele. Então, não divulgar o valor da consulta, que é a prestação de serviços dele, inclusive, era contrário ao que o próprio Código de Defesa do Consumidor diz, que nós devemos oferecer serviços de forma
clara para o consumidor, a fim de que ele saiba quanto vai custar esse serviço, né? Então, até por pressão de outros órgãos, do próprio CAD, o Conselho teve de mudar essa concepção. E algo que foi muito interessante, que também aconteceu em 2023, a partir da publicação de uma resolução específica sobre publicidade médica, é de que o médico passou, e agora ele pode chamar o paciente de cliente. Imagine que eu estou há 20 anos esperando. É sério? Né, que Eu não sabia. isso aconteceu em 2023, É sim. mesmo? Com a publicação da resolução específica de publicidade médica, o Conselho coloca que, logo na abertura da resolução, que o médico ele vai poder fazer propaganda, ele vai poder publicizar os serviços dele, vai poder falar da equipe dele, com o escopo, inclusive, de captar e ampliar sua clientela. Então, não se falava em clientela, se falava em pacientes. Olha E só. isso é uma mudança muito interessante, que eu acho que vai ao encontro do que o Marcelo falou, e você colocou também, que nos últimos anos o médico tem se preocupado mais com essa questão financeira, com essa questão da gestão de riscos. E aí eu entro na gestão de riscos, porque a medicina, ela é uma profissão de alto risco. É claro que depende da especialidade, cada especialidade traz no seu bojo a possibilidade de intercorrências, né, maiores ou menores. Então, existe um impacto financeiro em cada especialidade distinta. Enfim, a questão é que o médico não falava em como prevenir. Se houver essa intercorrência, como é que eu vou lidar com o problema, inclusive do ponto de vista patrimonial? Aí é que os seguros começaram a ganhar um espaço que também não tinham. Então, deixa eu te perguntar só uma coisa, sim. Nesse processo, a judicialização, ela começou a exponencializar também? Ela começou a aumentar muito mais recentemente? Ou ela vem mais ou menos na mesma curva de sempre? Não. Nos últimos anos, nós tivemos assim, um crescimento absurdo de ações que são propostas contra os médicos e contra as instituições de saúde. Então, hoje nós temos mais de 500 mil médicos e nós temos mais de 500 mil processos que estão envolvendo, de alguma forma, a área de saúde. Infelizmente, do ponto de vista estatístico, nós não temos assim precisamente quantos são apenas processos que envolvem o alegado erro médico. Até se trocou a nomenclatura de erro médico, porque às vezes, por exemplo, a administração de um medicamento de forma errônea era enquadrado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, como erro médico. Mas não foi um erro do médico, foi um erro assistencial, da equipe, né? Então, nós não temos aí dados que são precisos envolvendo a judicialização, mas nós temos um crescimento muito grande, assim. Nos últimos 5 anos, o que o CNJ coloca é um crescimento de 500% de processos. É muita coisa. 500% ao ano? Oi? 500% ao ano? 10%. Assim, em alguns anos, por exemplo, depois da pandemia, nós tivemos um Esse aumento salto, tá. maior, né? Então, não dá para colocar assim 10% ao ano, mas é um crescimento exponencial e isso vai se agravar. Por quê? Porque as pessoas estão mais bem informadas, elas sabem os direitos delas e, além disso, nós temos a questão também da gratuidade da justiça. Então, isso não é para trazer um sentimento de insegurança jurídica, é o contrário. É como eu devo lidar com esse contexto já existente. Então, aí a gente está falando de planejar o exercício da medicina. E isso envolve contratação de seguro de responsabilidade civil, por exemplo. Perfeito. E aí, uma pergunta. São diferentes gerações. Se bem que a maioria aqui eu estou vendo é cabelo branco, né? Quem não é cabelo branco já está a caminho. Tem alguns que não tem cabelo. Ah, você está rindo ali. Não, brincadeira, você tem bastante. Gente jovem... Não, meu chefe não pode ouvir essa frase. Mas gente jovem já demonstra na visão da construção do patrimônio ou da blindagem do patrimônio esse tipo de preocupação, doutor Marcelo? Porque eu imagino que são diferentes gerações. Nós temos, sei lá, 500, 600 mil médicos hoje em atuação no mercado. Daqui a 5 anos vai ser 1 milhão, 1 milhão e 300 mil em pouco tempo. Então,
vai mais que dobrar a quantidade de gente na área. E aí a gente vai ter uma massa muito grande de jovens médicos entrando no trabalho, médicos em formação ou já formados aí se constituindo, e os medalhões, né? Os medalhões já em outro momento da sua vida. Como é que fica essa construção e ou blindagem para esses diferentes públicos? Primeiro o senhor, doutor Marcelo. Bom, Ana, ouvindo a doutora Sandra falar, eu lembrei de uma frase que a gente aprende nos primeiros anos de medicina, que é uma frase atribuída ao Hipócrates, que é o primo non nocere, que a primeira coisa que você precisa pensar naquela pessoa que se desejou ser tratada por você é primeiro você não causar um mal a essa pessoa. Então esse talvez seja o primeiro princípio da medicina. Como você... Primo non nocere. Primo non nocere. Primeiro não causar um mal. Então o que eu posso te oferecer, eu não posso atrapalhar a sua condição. Por quê? Quando eu faço isso, a minha chance de incorrer num erro médico é muito grande. E o tempo inteiro, quando eu sou cirurgião, as pessoas me perguntam, doutor, existe risco? É claro. É que eu sempre faço uma gestão, pensando no risco e no benefício. A doutora falou de uma medicação, se eu te prescrever uma dipirona, existe risco? É claro, você pode fazer uma farmacodermia, uma reação adversa a essa medicação e ter um problema bem grave. Então eu sempre preciso fazer essa gestão do risco e do benefício. E quando você falou da geração, eu lembro de ter professores que não conheceram convênios médicos, eles só atendiam pacientes particulares. A nossa geração é a geração das operadoras. E a próxima geração como vai ser? O Francisco, que tem uma plataforma de gestão de alunos, de residentes e tal, talvez tem uma resposta para a gente como vai ser essa medicina dos próximos anos com essa massificação do número de médicos que a gente vai ter dentro da nossa sociedade. Então, sim, é uma contínua mudança do panorama da profissão médica no Brasil, né? Seja pelo número crescente de médicos, seja nesses aspectos relacionados à própria sociedade. Então, vamos falar de dois momentos distintos aí para os dois, tá? Imagina, sei lá, a faixa etária aqui está entre os mais novinhos, 30 e alguma coisa, 40, 60. Para cada um uma estratégia diferente. E essa estratégia também está casada, na verdade, com o perfil individual de cada um. Mas qual é o vetor zero? Qual é o primeiro... Ana, você nunca construiu blindagem de seu patrimônio, nem se preocupou com isso. Como é que você começa a fazer isso agora? Então, bom, vamos lá, desculpa. Vai falar? Carteira de investimento. A primeira coisa que você precisa fazer é equilibrar os seus custos relacionados à sua receita. Esse é o primeiro ponto. Não tenho que... Toda dona de casa vai te falar isso, né? A partir do momento que você faz esse equilíbrio, o segundo passo é fazer uma reserva de emergência. Você precisa ter um valor depositado em algum ativo de liquidez diária que renda Selic, né? Tesouro Selic, e que tenha liquidez diária. Qualquer dor de barriga você consegue sacar aquele dinheiro. Como o médico, normalmente, ele não é CLT, normalmente ele não é concursado, o que normalmente a gente recomenda é um valor correspondente a 12 vezes um ano de renda mensal. Por quê? Se tiver qualquer problema... No segundo passo, antes mesmo de pensar numa carteira de investimento e tal, aí o que a gente recomenda é uma carteira de seguros específicas para médicos, que aí vão ser desde seguro de responsabilidade civil, Exatamente. Né? Então, o próprio seguro de vida, de incapacidade temporária e tudo mais. E aí a doutora Sandra é a especialista nesse tipo de produto. Né? Vai, doutora. Conta pra gente, uma consultoria rápida. Temos aqui que começar por onde? Sabe que eu começaria, na verdade, fazendo uma avaliação na própria clínica. Eu começaria pelos documentos. O que é que o médico tem de documento? Se ele firma contrato com... Eu começaria por aí. Se ele firma contrato com o paciente. Porque eu já tive, Ana, vários médicos que entraram em contato comigo lamentando que pacientes não pagaram. E, doutor, posso ver o contrato? Cadê o contrato? Não tem contrato. Né? Não, mas estava certo, é porque é amigo de não sei quem, é da família, e eu estou esperando já faz 8 meses a pessoa pagar. Então, acho que a primeira coisa é
contratos, né? Então é necessário firmar contratos com os pacientes, firmar contratos com fornecedores de serviços, porque toda clínica, toda organização tem fornecedores os mais diferentes para que ela possa funcionar. Documentos, termos de consentimento, né, é algo importantíssimo e vários médicos não utilizam. Ah, sim, tem um termo de consentimento, doutora. Ele é otorrino, mas o termo de consentimento é o geral que todo hospital dá para o paciente assinar. Isso funciona? Não. Então, quando eu falo em gerenciamento de risco e pensando aí na criação de um passivo financeiro, não usar os documentos é aumentar as chances de pagar uma indenização maior. Então, eu começaria também aí pensando em outras questões. Como é que são qual é a relação da clínica com os prestadores de serviço dentro dessa clínica? Eles são autônomos, eles são parceiros, eles alugam sala, todos as seletistas estão registrados, está tudo certo? Criação de passivo também. Não, doutor, ela é minha instrumentadora há 20 anos. Ah, doutor, qual é o contrato que você tem com ela? Não, não tenho contrato, não, é tudo verbal. Isso ainda é muito corrente, doutora Isso Sandra? é muito comum. E aí a gente, nós estamos falando de gerações diferentes. Talvez os mais jovens já estejam mais ligados dessa necessidade, mas aqueles que já estão assim atuando há 10, 20 anos não estão preocupados com isso. E é muito na base da confiança. Eu confio, eu acredito, não vai acontecer nada. Mas o gerenciamento de risco não é querer que aconteça um incidente, um acidente, uma ação. É justamente para que, se acontecer, eu já tomei todas as medidas necessárias para que o risco seja atenuado, né? Então, eu não evito, a gente fala em blindagem, não existe blindagem para nada, para nada. Mas eu consigo, sim, tomar medidas, é a mesma coisa que eu deixar um portão totalmente aberto da minha casa, ou eu, no mínimo, colocar um cadeado. Alguém pode ir lá e cortar o cadeado? Lógico que pode, mas você criou uma barreira a mais. Então, o objetivo de um planejamento financeiro, de um planejamento jurídico, é identificar os riscos, e aí vem o especialista. O especialista sabe onde está o X, e ele vai olhar naquele X e vai perceber, bom, faltam documentos aqui, é necessário tomar algumas medidas. E começa por aí. A contratação de seguros é um segundo passo, né? Então, que seguros que eu preciso? Puxa, olha, eu tenho vários equipamentos caros aqui na minha clínica. Será que eu não tenho que contratar seguro para esses equipamentos? Que mais que eu tenho? Bom, eu tenho diretores aqui, é uma clínica grande. Será que não vale a pena contratar um seguro, um DO, né, que é para esses diretores? E aí tem os outros seguros, né? O próprio seguro-saúde, o médico precisa ter. O que o Marcelo colocou, o DIT, que é esse seguro que serve para incapacidade temporária. Se um médico, um cirurgião, ele tem uma fratura na mão, o que ele faz? Ele é um cirurgião, ele vai deixar de ganhar. Então, para isso existe seguro também. Então, esse é o segundo momento desse planejamento, tanto jurídico quanto financeiro. Uma coisa está necessariamente ligada à outra. Há empresas que não são saudáveis porque estão funcionando, mas quando a gente vai olhar o passivo, existem lá processos indenizatórios, processos trabalhistas, que, quando forem julgados e houver uma sentença e houver a necessidade de pagar as pessoas envolvidas no processo, aí a gente vai ver que a empresa está muito mal das pernas, e não parecia. É só olhar os passivos, que aí a gente consegue ver a saúde de uma empresa. Quando eu falo empresa, estou falando de uma clínica, um consultório, muitas vezes. Quando vocês estavam falando, eu lembrei de consultórios de colegas que ainda usam prontuário de papel. Eu fico pensando, qual o risco de um processo por infração da LGPD, né? Porque qualquer secretária como é vai que tá? abrir... Se a gente está nessa situação meio horrorosa ainda, né? Dependendo de com quem a gente está falando, com algumas limitações bastante severas em relação ao entendimento tanto da construção do seu patrimônio quanto da proteção dele, como é que fica, então, fazer essa galera entender que com a entrada da digitalização massiva e agora a entrada de IA mais massivamente, a coisa vai acelerar? Acho que talvez seja pelo amor ou pela dor, né? Talvez quando ele, enfim,
se sinta diante de uma questão jurídica, talvez ele mude o entendimento. Mas eu acho que ações como essa, discutir em eventos como esse, esses aspectos, tanto financeiros como jurídicos, envolvendo a gestão de risco, enfim, todos esses aspectos envolvendo gestão e tudo, eu acho que é um dos passos. Então, quando você falou, tem-se, nos últimos anos, aumentado a preocupação em relação às finanças e os médicos, isso é muito saudável, né? Então, isso acho que é muito importante. Mesmo porque, aí até um trabalho do Rafael, que é o CEO lá da Revoluna, que o dinheiro, ou melhor, aspectos relacionados a uma má gestão do dinheiro, é um dos fatores mais estressantes para o médico. Então, o médico que é obrigado a dar muitos plantões para cobrir, seja o rombo dele financeiro na pessoa física ou na pessoa jurídica, ele está extremamente estressado, com risco de burnout e um risco muito significativo de outros transtornos de humor. Então, esse é um aspecto bastante importante que precisa ser abordado. É uma bomba, vira uma bomba relógio, né? Para si e para os outros. Ana, sabe que eu comecei a falar da história dos meus 20 anos já trabalhando na área. É muito difícil convencer um médico a contratar um escritório jurídico para fazer a prevenção. Então, para ele é assim, quando o advogado é necessário? Quando ele tem um problema. Mas a ideia é outra, é antes de haver o problema, nós fazermos justamente essa varredura, né? Para perceber, então, a gente tem um checklist, e aí vai entrar em várias áreas, até na sanitária, né, para verificar se esses riscos estão bem gerenciados. Então, é muito difícil convencer um médico, mesmo que ele tenha uma grande clínica, de que é importante fazer essa consultoria preventiva. Então, isso é uma mudança cultural que é necessário fazer, sabe? É dizer, olha, você vai gastar menos fazendo uma consultoria do que depois, se você tiver um processo, que é o que o Marcelo falou, de aprender no amor ou na dor. Né? Eu sou daquelas que acho que dinheiro nunca é a respeito de dinheiro. Dinheiro é sempre a respeito de problemas culturais e emocionais, sempre. Dinheiro não é a respeito de vida prática objetiva. Vida prática é consequência, na verdade, da tua relação com algo que é doloroso para a figura do médico, seja pela questão da santificação da profissão, seja pela questão de que você foi ensinado a ter vergonha de manejar claramente esse termo. Doutora, a gente está chegando perto do final. Queria que você falasse um pouquinho das suas iniciativas pessoais em relação a isso. Tem educação e tem negócio aí, né? Isso. Então, na verdade, a ideia de buscar conhecimento na área de finanças, da minha parte, começou mais ou menos nessa época, uns 5, 6 anos atrás. E eu comecei a estudar um pouco sobre finanças e tal. Só que o que eu percebia é que o conhecimento nem sempre mudava o comportamento. Eu comecei a estudar uma área que chama finanças comportamentais, que estuda justamente o que você falou. Que o modo que eu lido com o meu dinheiro está relacionado a uma série de condições, desde da minha história familiar, de crenças pessoais, do grupo que eu estou inserido e tudo mais. E eu comecei a perceber que isso era algo complexo e que se eu não criasse algo prático que pudesse mudar a realidade do médico, isso seria muito difícil. Foi aí que a gente pensou num protocolo, que vai ser o fruto até de um curso que a gente está lançando no começo do ano que vem, que é justamente isso, é tornar de forma prática, sistemática, o uso do dinheiro na medicina e principalmente na vida pessoal do médico. Boa. E isso, imagino que esse curso vai abordar algumas áreas que a Sandra coloca. Sandra, como é que a gente educa, além de eventos, obviamente, como é que a gente efetivamente leva a urgência desse tema para o dia a dia do médico? Não, gente, a gente não está querendo que ninguém erre, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Mas vamos lá, né? Sabe que eu já faço um trabalho aulas para médicos. Pronto, já temos parceira para o curso, doutora. Já estou. Mas eu dou, há muitos anos já, acho que pelo menos há uns 15, eu dou aula para médicos, falando sobre aspectos práticos mesmo da área jurídica no dia a dia do médico. E aí, é aquilo que eu falei de um especialista colocando X, é mostrar, olha, aqui você pode ter uma questão para olhar, não vou chamar de um problema, mas uma questão para olhar, né?
nós estamos falando de LGPD, por exemplo, eu pergunto para os médicos, quantas secretárias já assinaram um termo de confidencialidade? Porque o médico, ele tem dever de sigilo. Secretária tem? Não, legalmente não. Como que eu crio esse dever legal de sigilo ou de confidencialidade dessa secretária, da atendente, que é importantíssima dentro de um consultório? Eu tenho que criar um documento, inclusive e até, para, se necessário, adverti-la, caso ela erre. Mas não basta ter um documento, eu também preciso instruir essa pessoa. O que é LGPD? Qual é a importância dos dados de saúde? Por que ela precisa proteger? Ela gostaria de ter uma doença dela divulgada, né, sem que ela tivesse autorizado, divulgada para terceiros? Então, a gente começa a entender essa questão da privacidade, trabalhando com as pessoas dentro de uma clínica. Mas isso, assim, só para dizer que o processo é educacional, realmente. Você precisa educar, mas chamar a atenção para aquilo que pode se tornar um problema. A ideia é que o problema seja a exceção, mas eu preciso trabalhar com essa exceção, porque uma exceção pode custar muito cara dentro de um ambiente profissional. Só para terminar, vou contar um caso aqui. Havia uma clínica de obstetrícia que era parceira de ginecologia de uma loja de enxoval. Uma pessoa teve a feliz notícia de que estava grávida, mas já era assim, a terceira gravidez e já havia perdido dois bebês, e ela não quis contar para o marido que ela tinha, que ela estava grávida. Ela queria esperar um pouquinho, tipo 2 semaninhas. Bom, esse marido recebeu uma ligação em casa, informando, dando parabéns, porque eles estavam grávidos, e oferecendo um desconto no enxoval, né, para eles adquirirem naquela loja, porque tinha uma parceria com a clínica. Mas a mulher não queria ainda naquele momento contar. Ou seja, é um vazamento de dados, uma coisa absolutamente simples, numa historinha inofensiva que eu contei. E existem várias desse tipo, né? Então, só para mostrar que o risco, ele é iminente. A gente só precisa procurar e corrigir essa ideia de fazer uma boa gestão dos riscos, seja na área jurídica, e a área jurídica necessariamente está envolvida com a área financeira. Boa. Doutor, suas palavras finais? Eu só queria agradecer a oportunidade de falar sobre esses temas que eu acho que são tão relevantes, né, na vida do médico. Obrigado. Então, gente, é isso. Uma coisa que a gente tem que lembrar, dinheiro nunca pode ser problema. Dinheiro tem que ser solução. É isso, né, doutor? É isso, né, Sandra? A gente pode resumir desse jeito, né? Muito obrigada pela participação, pela atenção de vocês.